Você já ficou na dúvida sobre colocar ou não um acento em uma palavra? O que é e para que serve um acento gráfico? O que são sílaba tônica e átona? Conhece a regra da exclusão? Neste vídeo, você vai conhecer as respostas para todas essas perguntas. Precisa de uma forcinha? Vamos juntos! Salve, gente! Você está no canal Prep. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se vai concorrer a uma das vagas, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, evitaremos falar de particularidades ou exceções. Aqui nós vamos direto ao que interessa. Se tem dificuldade para colocar o acento certo na sílaba certa de uma palavra, você não está só. Para falar a verdade, esse é um desafio para muitos jovens candidatos ao IFRN, assim como você. O excesso de regras de acentuação gráfica tem sido um obstáculo para os estudantes, mas vamos aqui procurar simplificar ao máximo o assunto para que você possa se sentir mais seguro. Não pretendemos mergulhar no mundo das regras, não é necessário tanto, mas você precisa conhecer o essencial para ajudá-lo na resolução da sua prova. Faço aqui um convite para você conhecer a regra da exclusão. Ela vai ajudar muito na hora que você vai precisar acentuar uma palavra. Antes de entrarmos no nosso estudo, observe com atenção estes conceitos para nortear o seu raciocínio e entender bem as explicações que virão a seguir. Vamos a eles. É com base na sílaba que vamos desenvolver o nosso estudo. As palavras são formadas por letras e um agrupamento de letras forma a sílaba. Toda palavra tem uma sílaba forte. Ela é chamada de tônica, com exceção de poucos monossílabos. As demais sílabas são fracas, chamadas de átonas. O acento tônico tem a ver com o som da palavra e diz respeito à tonicidade, isto é, refere-se à sílaba mais forte da palavra. Já o acento gráfico refere-se à ortografia, à escrita da palavra. O acento tônico ocorre na maioria das palavras, exceto em poucos monossílabos átonos. Já o acento gráfico ocorre somente em 20% das palavras do português. Não há sílaba sem vogal. Se ela tiver uma letra apenas, terá que ser uma vogal. Os acentos, quer sejam tônicos ou gráficos, recaem sempre sobre as vogais. O acento gráfico existe para indicar a sílaba tônica de uma palavra escrita. Se a tonicidade estiver dentro de um dos casos das regras de acentuação, lá estará o acento gráfico. Ele indica a força da sílaba e se a pronúncia da sua vogal é aberta ou fechada. Os acentos gráficos são o agudo, o grave e o circunflexo. Não são acentos gráficos o tio e o apóstrofo. Eles são sinais gráficos e não determinam a intensidade da sílaba. Falaremos sobre o tio e o apóstrofo em um outro vídeo. Também não há palavras com dois acentos na língua portuguesa. Para que você saiba o que é acentuação gráfica, é essencial entender o conceito de tonicidade. Precisa perceber onde está a sílaba tônica em cada palavra.
Ela é a mais forte. É onde está a intensidade do som. As demais sílabas são chamadas de átonas. As palavras com mais de uma sílaba têm obrigatoriamente uma sílaba tônica. Há 3 condições iniciais para saber usar a acentuação gráfica: saber contar as sílabas, perceber onde está a tonicidade em cada palavra e conhecer as regras básicas, também considerar a exclusão. Vamos falar sobre exclusão daqui a pouco. Você consegue pôr em prática esses 3 passos? Siga-os e não terá grandes problemas. Vamos analisar uma palavra com o acento tônico e sem o acento gráfico. Cadeira. A palavra cadeira tem 3 sílabas e seu acento tônico está em DEI. Se tivesse um acento gráfico, estaria também em DEI. Mas por que não tem? Porque o acento gráfico ocorre em algumas palavras, seguindo as regras de acentuação. Cadeira é uma paroxítona terminada em A. Não leva acento, porque só as oxítonas terminadas em A são acentuadas. Agora vejamos uma palavra com os 2 tipos de acentos. Órbita. A palavra órbita tem 3 sílabas e seu acento tônico está em OR. Seu acento gráfico também está em OR. Por quê? Seguindo as regras de acentuação, o acento gráfico ocorre na mesma sílaba onde está o acento tônico. E como todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, o acento gráfico também é usado na sílaba mais forte. Todas as proparoxítonas têm os 2 acentos, o tônico e o gráfico. Caso não tenha entendido algum detalhe, volte o vídeo e reveja. Um outro aspecto relevante é saber contar o número de sílabas em uma palavra. Você precisa saber fazer isso com confiança. Vamos rever o assunto. São as palavras formadas por apenas uma sílaba, ou seja, são pronunciadas por meio de uma única emissão de som. Mar, com, pé, nó. Conforme a tonicidade com que são pronunciadas, há monossílabas tônicas, mas nem todas são. Nem todas essas monossílabas têm uma sílaba forte. Algumas são fracas. Elas têm pouca intensidade. São chamadas de monossílabas átonas. Compare essas 2 monossílabas. Pé é tônica. Com é átona. Para você conseguir distinguir a tônica da átona, precisa perceber que há uma certa autonomia nas tônicas. Já as átonas precisam de uma palavra ao seu redor para dar sustentação semântica a ela. Apenas as tônicas podem receber o acento gráfico. Veja algumas tônicas: chá, mim, nós, que, flor. Agora veja algumas átonas: em, si, nos, que, ao. Agora vamos ver as palavras com 2 ou mais sílabas. Apenas uma, lembre-se, é tônica. Elas possuem 2 sílabas e 2 emissões de som. Livre, régua. Possuem 3 sílabas e 3 emissões de som. Caneta, português. Possuem mais de 3 sílabas, mais de 3 emissões de som. Especial, lamentável. Vamos acabar de vez com a sua dúvida
sobre onde localizar a sílaba tônica de uma palavra. Se a palavra tem acento gráfico, a sílaba tônica é a que tem o acento gráfico. Se a palavra tem tio e não tem acento gráfico, a sílaba tônica é onde está o tio. Se a palavra tem tio e acento gráfico ao mesmo tempo, a sílaba tônica é a que tem o acento gráfico. Se a palavra não tem acento gráfico e nem tio, gritamos por ela, como se estivesse muito longe. Até aqui sem problemas? Agora vejamos a classificação das palavras considerando a sílaba onde recai o acento tônico. Nas palavras oxítonas, o som mais intenso é na última sílaba. Canil, café, parabéns. Nas palavras paroxítonas, o som mais intenso é na penúltima sílaba. Camelo, hífen, caráter. Nas palavras proparoxítonas, o som mais intenso é na antepenúltima sílaba. Século, lâmpada, parágrafo. O acento agudo indica um som aberto e é usado em todas as vogais. O acento grave só é usado em A e é o resultado da contração A mais A igual a A. O acento circunflexo serve para indicar as vogais tônicas fechadas, A, E, I, O. Não é usado nas vogais I e U. Para fazer a acentuação gráfica de uma palavra, precisa levar em conta estas três condições: a tonicidade, se é átona ou tônica, a classificação, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, e as regras de acentuação. Chegou a hora de falarmos sobre a regra da exclusão. Para começarmos, é importante que você mentalize estas duas regras sobre as oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E e O. Em, ens. Cajá, café, cipó, amém, parabéns. E as oxítonas terminadas em ditongos abertos. Ei, oi, el, com ou sem S. Anéis, chapéu, herói. Gravou? Se não, volte o vídeo e reveja. E as paroxítonas? Você vai acentuar as paroxítonas que não estão dentro daquelas regras das oxítonas, aquelas que comentamos há pouco. A, E, O, seguido ao nome de S. O em e o ens. Os ditongos abertos, ei, el e oi, seguido ao nome de S. Quando isso ocorrer, você vai acentuar as oxítonas. A paroxítona já é diferente. A paroxítona que não tem a terminação de uma oxítona acentuada vai receber o acento. E a oxítona que não tem a terminação de uma paroxítona acentuada recebe o acento. Com essa regra da exclusão, você consegue eliminar muitas dúvidas, porque se você conhece as duas regras que usa para acentuar as oxítonas, claro que você não vai usar essas regras para acentuar paroxítonas. E onde há uma regra de paroxítona, exatamente são aquelas que você não tem nas oxítonas, porque você já conhece as palavras que são acentuadas dentro das regras das oxítonas. É uma situação de inversão. Quando uma é acentuada, a outra não é. Entenda com os exemplos. Ninguém é oxítona, terminada em EM.
Ela é acentuada pois está inserida na regra das oxítonas que acabamos de ver. Nuvem também termina em EM, mas é paroxítona, por isso não é acentuada. Uma regra exclui a outra. Um outro exemplo, hífen é paroxítona e é terminada em N, é acentuada. Por outro lado, as oxítonas terminadas em N não levam acento. Nuvens não é acentuada por ser paroxítona. Se fosse oxítona, receberia o acento, pois levam acento as oxítonas terminadas em ens. Outros casos: ímã, lápis, incrível, açúcar, tórax são paroxítonas. Como as terminações delas não correspondem àquelas das oxítonas acentuadas, recebem acento. Uma regra exclui a outra. Caro candidato, cara candidata, se você mentalizar as duas principais regras de acentuação das oxítonas, terá também entendido as regras das paroxítonas. Uma regra exclui a outra. Você não precisa decorar que são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, N, X, PS, I, IS, ão. Sabendo as duas regras das oxítonas, vai ver que, por exclusão, precisa acentuar as paroxítonas com essas terminações que eu mencionei há pouco. Quanto às proparoxítonas, não se preocupe, todas são acentuadas. Você só precisa perceber onde está a sílaba tônica e qual acento usar, se o agudo, que é aberto, ou o circunflexo, que é fechado. Em uma outra aula, em um outro vídeo, nós falaremos sobre o hiato. Observe a regra da exclusão nestas palavras oxítonas e paroxítonas. Vamos começar pelas oxítonas. E não esqueça, as oxítonas acentuadas são as terminadas em A, E, O, com ou sem o S. Em ens também. E os três ditongos abertos EI, EL, OI, com a terminação S ou não. As acentuadas têm seu acento justificado pela regra. As não acentuadas não se enquadram nas regras das oxítonas, pois já receberiam acento caso fossem paroxítonas. As duas primeiras, guaraná e inglês, estão enquadradas na regra das oxítonas, A e E, não é? Portanto, elas levam acento, pois a terminação se enquadra nas regras das oxítonas. Já anel não leva acento, pois sua terminação é de uma paroxítona. As paroxítonas terminadas em L são acentuadas. Então, sendo oxítona, não deve ser acentuada. Na palavra avó, há uma terminação O, que é uma característica do grupo das oxítonas acentuadas. Bambu tem uma terminação das paroxítonas acentuadas, por isso, como é oxítona, não leva o acento. Em comum, nós temos uma terminação de paroxítona acentuada. E se ela é oxítona, claro, não leva acento. Rapaz tem a terminação Z, que é uma das marcas das paroxítonas acentuadas. Por isso, como ela é oxítona, não leva acento. Temos agora as duas terminações, ninguém e armazéns. As oxítonas terminadas em em e ens são acentuadas. Anéis, também nós temos aqui um ditongo aberto, assim como em chapéu e herói, são três ditongos abertos. Eles três pertencem ao grupo das oxítonas acentuadas. Finalmente, em melhor e duplex, nós temos duas terminações de paroxítonas acentuadas, o R e o X. Como palavras terminadas em RX em paroxítonas seriam acentuadas, se aqui elas são oxítonas,
não levam acento. Aqui, os acentos nas palavras são justificados pela regra das oxítonas. As palavras que não estão acentuadas ou não se enquadram nas regras das oxítonas ou possuem terminações das paroxítonas que recebem acento. E vamos às paroxítonas, acentuadas ou não. Em açúcar, nós temos a terminação R. As oxítonas terminadas em R não levam acento, portanto a paroxítona sim. Em cidade aqui ocorre o contrário. Cidade não leva acento porque termina em E. E só as oxítonas terminadas em E levam acento. Em fácil, termina em L, é uma paroxítona e faz parte da regra das paroxítonas. Já as oxítonas terminadas em L não levam acento. Em rapina, não há acento porque as oxítonas terminadas em A já levam o acento. Em sapato é a mesma coisa. As oxítonas terminadas em O levam acento. Já esta aqui é paroxítona e não leva. Nessas duas próximas, em jovem e jovens, nós vemos que são paroxítonas que não levam acento porque as oxítonas já levariam acento se tivessem essa terminação. Em álbum, temos uma terminação em que não é uma marca das oxítonas. As oxítonas terminadas com o M não levariam acentos. Já aqui, como é uma paroxítona, leva acento. Em júri, a mesma coisa, nós temos a terminação em I. Oxítona terminada em I não leva acento, então a paroxítona leva. Bíceps, oxítona terminada em PS não levam acento. E, portanto, bíceps, que é paroxítona, leva sim acento. Em bônus também. Bônus nós temos agora um acento porque ela é paroxítona terminada em U, seguido ou não de S. As oxítonas não levam acento em U. As paroxítonas, sim. A palavra paroxítona que não tem terminação das oxítonas acentuadas recebe o acento, como você viu, não é? É um caso de inversão. Os acentos nas palavras são justificados pela regra das paroxítonas, considerando as palavras acima. As que não levam acento ou não se enquadram nas regras das paroxítonas ou possuem terminações das oxítonas que são acentuadas. Não estamos querendo afirmar que a regra da exclusão esclareça todos os casos de acentuação gráfica. Entretanto, se ela não abrange a totalidade das regras, pode solucionar um grande número de dificuldades que o aluno poderá enfrentar. Insistimos na necessidade de treinar. Isso é fundamental. Exercite-se com outras palavras para sentir-se mais confiante. O assunto é extenso e teremos outros vídeos com esse mesmo tema. Se precisar, veja o vídeo novamente. Inscreva-se no nosso canal para ser avisado sobre outros vídeos. Seu comentário também é muito importante para nós. Prestigie-nos com a sua curtida, pois fazemos esse trabalho dedicado a você. Compartilhe os vídeos com os seus amigos que também vão fazer a seleção do IFRN. Aqui você vai ter vídeos durante todo este ano sobre gramática, compreensão textual e redação. Que este vídeo tenha ajudado a entender melhor os fenômenos da acentuação das palavras. Espero esta aula ter contribuído para o seu crescimento. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.